Você que está acompanhando com a gente aqui o Telescópio, manda o seu recado aqui através do facebook.com/TV Itapê, através também do nosso aplicativo aqui. Manda o seu boa tarde aqui. Eu gostaria de saber quem está acompanhando o Telescópio aqui com a gente e também se você puder compartilhar, né? Gostaria que essas pessoas aí que seguem você nas redes sociais tivessem acesso também a esse programa ao vivo de hoje. É só você compartilhar, é facinho, você manda aí para todos os seus contatos e as pessoas começam a participar aqui junto com a gente, entender também tudo aquilo que está acontecendo em Itapetininga. Lembrando que hoje nós temos ainda, durante o programa aqui, várias entrevistas. Daqui a pouquinho tem uma consultora do Sebrae aqui para falar com a gente a respeito dessa retomada, né, econômica aqui. E nós já temos aqui, então, a consultora do Sebrae. Dá tempo de você compartilhar aí rapidinho. E a Priscila Rabano Bundenberg vai conversar aqui com a gente. Ela que é consultora do Sebrae aqui de Sorocaba. Priscila, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui ligada com a gente aqui online, né, através dessa videoconferência aqui, mas para trazer para o pessoal de Itapetininga aqui um pouco das dúvidas, né, que se tem, né, nesse momento de volta, de retorno, né. Primeiro, eu gostaria de perguntar para você, já dando o boa tarde, né, quais são as principais dúvidas que têm surgido aí do pessoal nessa volta do comércio? Boa tarde, é um grande prazer estar aí falando com vocês, cidadãos, né, de Itapetininga e toda a nossa região. Bom, as principais dúvidas, basicamente, né, é a adequação em relação à legislação, benefícios do governo que existem, né, para que as empresas possam adotar, linha de crédito, né, as empresas têm procurado bastante crédito, por quê? Porque foi identificado através de pesquisa que as empresas teriam uma média aí de fôlego, né, em relação ao fluxo de caixa, 25 dias para elas poderem ficar com as portas fechadas e ainda ter estrutura, ter dinheiro para pagar suas contas, e nós ficamos mais de 60 dias com as atividades não essenciais fechadas, né, de portas fechadas. Então, o crédito é um assunto bastante recorrente, negociação de contratos, né, também tem sido bastante recorrente. Enfim, essas são aí algumas das principais dores, né, que a gente tem identificado nos nossos clientes de pequenos negócios. Bem, e Priscila, já uma das minhas perguntas que eu gostaria de fazer aqui é exatamente a respeito dessas opções que o governo foi colocando para as empresas, né? Principalmente com o trato dos funcionários, né? Teve algumas suspensões de contrato, algumas suspensões parciais, né? Teve várias modalidades ali. As empresas que aderiram a essas modalidades com a volta agora, elas precisam, essa saída é automática, elas precisam informar o governo, existe um trâmite disso, como que fica? Na verdade, não é automático, existe um trâmite sim, né? Primeiro que o empresário, ele precisa comunicar o seu colaborador com 48 horas de antecedência, né? A alteração ou da suspensão ou da redução do seu contrato, e daí é necessário colocar no sistema do governo, da mesma forma que você informou que você fez a suspensão ou que você fez a redução, você precisa informar da retomada, né, em relação à suspensão, ou seja, não vai ser mais suspenso a partir de então, ou ainda em relação à redução da jornada. Então, não é automático, precisa comunicar. Muito bem. E a respeito das empresas que elas tiveram a sua forma de trabalho, né, alterada, tudo. Nós tivemos aí muita gente falando a respeito das vendas online, tudo, empresas que nunca tinham feito, né, dessa forma, que sempre foram ali o comércio de porta, tudo, né, e elas tiveram essa mudança, elas começaram a vender online e tudo. Você acredita que é bom se fomentar nas empresas, que se continue isso, ou voltar o foco ali para aquela venda porta a porta ali? Na verdade, nós tivemos uma aceleração, né, da transformação digital que a gente já vinha vivendo, né? Isso é fato. Então, nós tivemos apenas o quê? Uma aceleração. É importante que as empresas que migraram, né, para esse canal de venda, que elas continuem com esse canal de venda, né? Por quê? Porque nós temos uma pesquisa onde a gente identifica tendências em relação ao consumidor. E uma tendência em relação ao consumidor é que ele continue consumindo através de canais digitais, através de plataformas próprias ou plataformas já existentes, né? Então, a tendência é que o consumidor continue com esse hábito de consumo. Então, não abandonem essa forma de consumo, né? Mas, por outro lado, se você tem forte o porta a porta, se você tem aí o balcão bastante forte, é claro que você precisa também utilizar dessa rede, desse canal para atendimento ao cliente. Então, no meu ponto de vista, até com base nessas pesquisas que nós fizemos, ele deve andar com essas duas formas de atendimento e de canal para chegar no cliente. Tanto a porta, a loja física, quanto
a internet, né, as plataformas digitais, que é uma tendência na continuidade dessa forma de consumo. Muito bem. E Priscila, falando agora dessa retomada, nós estamos aí, hoje é quarta-feira, né? Desde segunda-feira vigora aqui no estado de São Paulo, então a possibilidade, né, de algumas regiões, conforme os seus números lá, né, que apresentam no combate ao Covid, de terem essa reabertura. Até agora já existem dados ou o que é esperado aí para esses primeiros movimentos aqui, né, desse comércio? Já está tendo já uma volta? É possível que dentro de alguns meses se recupere um fôlego mesmo que se tinha antes da quarentena? Olha, como era antes, a gente não tem a resposta, na verdade, como é que vai ser essa retomada, né? Mas uma coisa é certa, nós estamos aí na fase 2, né, desse mapa que foi apresentado pelo governo do estado de São Paulo. Então, os nossos municípios estão na fase 2, onde algumas atividades, né, já tiveram aí retomada, como o comércio de modo geral, as concessionárias, dentre outras atividades aí que já foram amplamente divulgadas. E cada município teve o seu decreto próprio, né, regulamentando como cada uma dessas empresas deve atuar. Então, em relação a movimento, estamos vendo bastante movimento, ou seja, as pessoas estão na rua, né, então as pessoas estavam de repente, com essa necessidade, né, de sair para a rua, de fazer o consumo de uma maneira mais própria, e não podiam fazer porque as lojas estavam fechadas. Agora, a retomada da economia, como isso vai acontecer, né, a gente deve começar a ter uma retomada, mas as empresas vão precisar continuar divulgando, continuar investindo no bom atendimento e continuar com políticas diferenciadas para atender o seu consumidor. Consumidor este cada vez mais exigente, consumidor este que também está se transformando. Então, as empresas precisam começar a entender o hábito de consumo, desse novo consumo que a gente está tendo, até para que elas estejam aí com as suas políticas, com as suas estratégias direcionadas para esse novo modelo. Né? Então, assim, como éramos antes, acredito que não. Nós temos, sim, uma nova forma de consumo. Então, é importante que as empresas, para que a gente tenha retomada, é importante que as empresas, então, busquem adequar o seu negócio a esse novo formato, a esse novo consumidor. Muito bem. E Priscila, falando assim, quando se fala do Sebrae, né, vem muito na nossa cabeça o apoio, o implemento, o incentivo ao empreendedorismo, a se iniciar, a projetos, a crescimento, tudo, né? Como foi para o Sebrae, qual foi o papel do Sebrae no meio de uma crise tão grande como essa, né? Desempenhar esse auxílio junto às empresas, dar essas alternativas aí para ela. Foi um pouquinho diferente do que vocês estavam pensando. Como foi esse trabalho durante a pandemia? Como tem sido, né, na verdade, que nós ainda estamos, de certa forma, no meio desse combate, né? Legal, exatamente. Então, assim, nós não paramos um minuto sequer, né? Então, em momento algum, nós deixamos de estar ao lado do nosso cliente, ao lado do pequeno empresário, ao lado do gestor, né, público também. Então, nós produzimos conteúdos diários, lives diárias, nós temos os cursos EAD, que são mais de 100 títulos, consultorias também remotas, né, que é a forma que a gente está atuando hoje, remota, mas ao vivo. Então, antes mesmo de eu entrar aqui com você aqui na internet, eu estava atendendo uma cliente, né, que inclusive do município de Tatuí, dando para ela uma consultoria. Então, o nosso trabalho não parou. Precisamos, sim, também trazer todas as nossas atividades neste momento para o remoto. Nós já tínhamos, sim, algumas atividades remotas. Construímos diariamente conteúdos de acordo com essas dores dos nossos clientes. Então, criamos diversos produtos novos, né, por conta das principais dores dos nossos clientes. Esses produtos a gente não tinha no nosso portfólio. Então, não adiantava a gente oferecer para o nosso cliente um produto que não era a dor que ele estava vivendo naquele momento. Então, nós criamos um conteúdo de acordo com a necessidade atual do nosso cliente. Buscamos aí instrumentalizar também a parceria com as instituições de bancos, né, as instituições bancárias. Então, nós também apoiamos. O Sebrae não empresta o dinheiro, mas o Sebrae ajuda o empresário a entender quais são as linhas de crédito existentes no mercado. O Sebrae ajuda o empresário a entender qual é a melhor linha que ele pode buscar e ainda assim a sua empresa continuar saudável, né? Então, o nosso trabalho, na verdade, não parou em momento algum. Nós continuamos ao lado do cliente, só que de uma maneira remota.
Eu sei que esse trabalho deve ser bastante específico, né? Estudar caso a caso, tudo, mas pro empreendedor que está assistindo aqui com a gente, pro empresário, pro gestor, né? Em linhas gerais, para se aproveitar bem essa volta, para se aproveitar isso, até porque, vamos dizer assim, Deus o livre, acontece daqui a pouco dos casos aumentarem, vai ter que ter um fechamento de novo, conforme passe o governo do estado, tudo, mas para aproveitar bem esse tempo, para se preparar, para dar novos caminhos aí para o seu negócio, quais seriam algumas dicas aí que você teria para esse pessoal? Bom, é o momento de ele continuar se capacitando, né, de uma maneira bastante efetiva, através do nosso site, através das nossas consultorias. É o momento de ele fazer, de repente, algum planejamento dentro da sua empresa, estudar quais são os canais de atendimento do seu cliente, né, entender se a sua empresa ela está adequada para esse novo consumidor que está chegando, é um novo perfil, você conhece qual que é esse perfil. Então, assim, é o momento do empresário ele se capacitar, ele se orientar, né, de forma prática e efetiva, né, com ferramentas que ele possa realmente colocar já, né, e tipo assim, a gente costuma falar que é ele trocar a roda do carro com o carro andando, né, então nós temos nos preocupado muito com isso, de trazer para o empresário ferramentas práticas, né, sair da teoria, trazer modelos para que ele consiga hoje mesmo já aplicar no seu negócio, através de planilhas e fluxo de caixa, através de pesquisas que nós realizamos do novo hábito do consumidor, do novo hábito do consumo. Enfim, é o momento de você, empresário, adequar a sua empresa a essa nova realidade, né? Então, assim, como já foi dito, se nós tivermos que novamente baixar as portas da empresa e continuar atendendo de maneira remota, né? O quanto de aprendizado eu já tive nisso? Então, gente, é o momento de vocês buscarem se aperfeiçoar e contem com o Sebrae. Nós temos os nossos consultores, eu sou uma das consultoras, que estão aqui full time, né, o dia todo, atendendo vocês, a gente liga, a gente conversa com vocês, a gente vai estudar caso a caso, de uma maneira gratuita, né, então é o momento de vocês se planejarem, de vocês se adequarem a esse novo mercado, né, que a gente está aí tendo hoje nesse pós-Covid, né, é um pós-Covid, economia pós-Covid, né. Muito bem. Priscila, muito obrigado pela participação aqui no Telescópio, falando com a gente. Priscila, que é consultora do Sebrae lá de Sorocaba. Agradeço bastante aqui em nome da TV, também a todo o trabalho aí desempenhado pelo Sebrae também. Muito obrigado, viu, Priscila?